O que fazer após realizar a transferência do veículo no aplicativo? É por isso que você chegou nesse vídeo. Então já senta aqui, deixa aquele like e, se necessário, assista várias vezes, pausa o vídeo, vai devagar. O importante é que você não saia daqui com dúvida. Pois bem, a gente tem um vídeo aqui ensinando como fazer todo o processo via aplicativo, mas surgiram muitas dúvidas aí. Dentre essas dúvidas é como que eu pago a taxa, o que eu vou fazer depois que eu finalizei, quando que cai essa notificação aí de que o veículo foi transferido, não foi transferido. Bom, a gente vai resumir isso aqui, tentar fazer o vídeo o mais curto possível, mas o mais detalhado possível. Vamos lá. Após fazer a realização da transferência do veículo aplicativo na carteira digital, é necessário levar o veículo para o Detran para realizar a vistoria. Bom, isso era feito no processo anterior. E alguns estados pode ser que eu não conheço, tá? Um estado que não esteja interligado assim, mas alguns estados eles faziam o seguinte: você realizava o processo, mas tinha que levar o veículo para fazer vistoria. Agora, como que funciona isso aí? Você realizou o processo, você fez a primeira etapa, enviou essa etapa para o comprador verificou, confirmou, validou no GovBR, devolveu para você, você confirmou, validou no GovBR, o comprador vai ter que fazer o quê? O comprador vai ter que fazer a vistoria desse veículo para que ele consiga finalizar o processo. Não é porque eu fiz pela carteira digital que esse processo será finalizado. Uma sugestão que eu dou de imediato, que é antes de você iniciar o processo, que você já faça a vistoria. Porque você fazendo a vistoria, na hora que chegar lá no sistema, ele já vai constar que existe uma vistoria já aprovada pelo Detran. Então, isso é um caso porque, sim, quando você inicia o processo de transferência, por exemplo, sim, você fez a vistoria veicular para transferir esse veículo, realizando antes da data do processo da transferência, sim, né, que você vai fazer pelo aplicativo. Por quê? A vistoria é obrigatória por lei e é necessário para manter a regularização do veículo. Então, se você não faz isso aí, o Detran não vai ter essa comunicação. Então, você pode fazer antes, até melhor, porque na hora que você fizer pelo aplicativo, você já conclui todo o processo e não precisa mais fazer essa vistoria, se tiver tudo aprovado. Porém, se na vistoria for apontado alguma coisa antes de você fazer a venda, eu sugiro que você faça a correção. Porque pode acontecer várias coisas, dentre as coisas, marcações de chassi, placa, entre outros aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que é o nosso tema desse vídeo. Após finalizar o processo, né? Então, para você fazer isso que eu falei, de ir lá e fazer essa vistoria, você tem essas duas opções. Como você pode ir presencial, mas nesse caso, como eu falei, que era um modelo antigo, tá? E aí você pode agendar o horário lá no Poupa Tempo. Dentro do Poupa Tempo existe uma unidade do Detran e assim sucessivamente. Detran Online, você pode fazer o processo no Detran Online. Existe uma opção dentro do Detran Online. Se você tem um Detran Online, você entra lá, valida com seus dados e lá tem a opção lá de agendar vistoria. Aí você coloca os dados do veículo lá e você vai fazer essa vistoria. Lembrando que você só consegue agendar essa vistoria se você for proprietário do veículo. Que se não for proprietário do veículo, não consta lá dentro do seu painel, tá bom? Quais são os documentos necessários? Se você for levar presencialmente ou você fazendo pelo processo, você tem que ter o CRV, óbvio, né? Comprovante de pagamentos, tá? De impostos, taxas e multas, isso se você for levar presencial, e o documento pessoal, né? RG, CNH. Lembrando que se você faz os processos pelo aplicativo, ele já faz essa validação, não precisa você ir diretamente lá. Então, quando eu tento fazer pelo aplicativo, ele já olha, vê se você tem multa, se você tem pendência, se tiver, ele nem deixa você continuar. Quem assistiu nossos vídeos sabe que existe uma parte lá que ele mostra se está tudo ok. Se não tiver aqui, ele vai aparecer em vermelho, não deixa você continuar. Beleza? Então é isso. Mas eu finalizei o processo, quanto tempo que vai cair que esse veículo vai transferido? Quando você realiza o processo, você recebe a notificação. Se você fez o seu processo, o veículo já foi vistoriado, já está tudo ok pelo Detran, quando o vendedor confirmar lá, esse veículo vai entrar dentro do seu painel lá da carteira digital, lá na opção veículos. Lembrando que esse processo demora 5 minutos. Antigamente demorava 3, 4 dias para ficar tudo pronto, agora é 5 minutos. Então, para agilizar, eu sugiro que antecipadamente você já faz a vistoria de transferência, paga a taxa lá que você tem que pagar. Lembrando, tá, gente, que para fazer o pagamento das taxas de transferências, que muita gente deve ter dúvida aí, eu estou fazendo pelo aplicativo, mas como que eu vou pagar? É fácil, é só você entrar no banco, no seu banco, por exemplo, Bradesco, por exemplo. Você entra no Bradesco, vai lá na opção de débitos, veículos, lá e pergunta que tipo de veículo que tipo de taxa que você quer pagar. Você coloca lá serviço, dentro de serviço ela perguntar licenciamento, taxa de transferência, taxa de licenciamento, taxa de primeiro registro. O que é o primeiro registro que eu também vi lá nesse vídeo? O primeiro registro é o seguinte: só com carro novo que é o primeiro registro? Quase não sai? Não. Quando eu estou no estado de São Paulo, vendo meu carro para o estado do Paraná,
quando o meu veículo sai do estado de São Paulo e vai para um dono no Paraná. Significa que esse veículo vai sair do meu estado e vai ter o primeiro registro dele na outra UF, ou seja, na outra unidade federativa. Então, se eu comprei em São Paulo não tem problema, mas quando ele entra no Paraná eu tenho que fazer o quê? O primeiro registro do veículo dentro do estado. Mas então, nesse caso eu vou pagar o quê? Eu vou pagar a transferência e pagar o primeiro registro? Não, você só paga o primeiro registro. Então, se você está dentro da mesma unidade federativa, né, a mesma UF, você vai pagar transferências, mesmo que você esteja em outras cidades. Mas se você mudou de unidade federativa, você vai ter que pagar o primeiro registro do veículo dentro da unidade. Então, não paga transferência, mas praticamente é quase o mesmo valor, tá? É o processo, ele é exatamente esse. Você não paga os dois. O que pode acontecer? Lembrando que você não pode ter nenhuma multa estadual, não pode ter nenhuma multa municipal no veículo, porque se você fizer isso aí, ele impede que você faça esse processo em outro estado. Então, por isso que o veículo tem que estar tudo certinho, muito bem detalhado para que você não tenha dor de cabeça. Beleza? Eu acho que esse é o processo natural. Se vocês tiverem mais dúvidas aqui, ó, coloca aqui embaixo que eu vou ajudar vocês, mas o processo é esse. Só recapitulando aqui, para emitir a guia lá para a transferência do veículo para a vistoria, você pode acessar o site do Detran, você pode ir no seu aplicativo do Poupa Tempo, ou você pode ir diretamente no seu banco lá fazer todo esse processo. Lembrando que cada banco tem o seu detalhe, aí você tem que consultar lá o status do seu banco. Depois que eu fiz esse processo, o que eu faço? Aí você fez esse processo, foi validado pelo Detran, o Detran vai emitir o comunicado e vai emitir um novo CRV no seu nome, tá? Outra coisa, para finalizar aqui, se o veículo foi comprado no estado e foi para outro estado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o primeiro registro do veículo no estado no qual ele vai ficar, no destino dele. Então ele deixa de ser transferência para o seu primeiro registro dentro do estado. Perfeito? Dúvidas? Ah, tem uma dúvida que me perguntaram, mas se eu iniciei o processo de venda para um comprador, o comprador fez a parte dele lá e aí depois não me pagou. E aí, o que eu faço agora? Não faz nada, sabe por quê? Você iniciou o processo, ou seja, você não vai iniciar um processo sem negociar com o comprador. Ele fez a parte dele, tá tudo certo, validou lá. Aí você tem alguma pendência de valores lá para vocês receberem. Esse processo, depois que o comprador valida lá, volta para você, que é você que dá o checkmate, falando, olha, vendi, tá tudo certo. Se nesse meio aí ele não pagou, você vai ter que falar para ele, meu querido, me paga aí, na hora que você me pagar, eu vou lá e finalizo aqui. Aí o comprador fala, mas se o vendedor enrolou? Você tem todo esse trâmite. Lembra que eu falei que você tem esse trâmite? Porque quem inicia o processo de transferência de veículo sempre é o vendedor. Então, se você for, por exemplo, nas autoridades, você vai falar, ele iniciou e aí no meio ele não quis me devolver, tá aqui, e aí não tem como você perder. Só fique esperto para evitar golpe. Valeu, gente, até o próximo vídeo, ó. Fui!